Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como vocês sabem, ontem eu fiz um vídeo para comemorar a marca atingida pelo Coringa, a marca de $1 bilhão, e hoje eu vou abordar um pouquinho mais a fundo o top 5 desse final de semana. Então se vocês ainda não assistiram esse vídeo do Coringa, eu vou colocar ele aqui do lado para vocês conseguirem dar uma olhada. Então, vamos lá! E pessoal, como sempre, não deixem de se inscrever aqui no canal Triplo F e acionar o sininho que vocês me ajudam bastante. E esse final de semana, como é costume aqui no Clube da Bilheteria, como é costume nas bilheterias ao redor do mundo, a gente viu um filme que surpreendeu nas bilheterias e outro filme que foi uma grande decepção. E o primeiro colocado desse final de semana, com $31 milhões, foi o filme Ford v Ferrari. Eu tô ouvindo falar desse filme há bastante tempo, desde que a Disney comprou a Fox. Eu tenho ouvido falar que eles tinham essa carta na manga, que o filme Ford v Ferrari era muito aguardado, era um dos grandes cotados ao Oscar. O filme tem um elenco excelente, com Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal e mais uma galera que tá atuando no filme. E como eu falei, o filme estreou na primeira posição, superou as expectativas e foi um resultado muito positivo, mas um ponto completamente negativo para esse filme é o orçamento dele, que é muito alto, um orçamento de quase $100 milhões, o que eu acho que é explicável se a gente analisar que o filme ia ser feito antes com o Brad Pitt e o Tom Cruise e foi trocando de ator, trocou de diretor, trocou várias coisas. Eu acho que isso foi encarecendo a produção do filme e eu acho que eles foram sinceros nesse orçamento de 100 milhões. Vale lembrar que muitos filmes têm um orçamento reduzido, mas muitas vezes eles gastaram um pouquinho mais do que eles falam que gastaram. Um exemplo disso eu considero o filme Avatar, que eles levaram 12 anos para fazer, criaram novas tecnologias e mesmo assim o filme custou somente na faixa dos $250 milhões. Então vale lembrar que esse filme teve esse orçamento absurdo de quase $100 milhões para um drama histórico que geralmente não tem uma performance tão boa assim, mas com uma estreia de $31 milhões e uma estreia mundial que eu acho que ainda vai acontecer aí no decorrer das próximas semanas, esse filme tem chance de ser bem sucedido, porque esse tipo de filme geralmente tem quedas muito pequenas de um final de semana para o outro, e eu acho que a gente tem que lembrar que a Disney comprou a Fox, então para a Disney no momento não importa o quanto o filme custou, e sim o quanto o filme vai trazer de lucro para ela. Afinal, a Disney comprou a Fox como um todo, ela não comprou cada filme individualmente, então esse filme está dentro daquele pacote enorme de compras da Disney. Quando ela comprou a Fox, ela adquiriu uma porrada de coisas, esse filme Ford v Ferrari entre elas. Então, não importa que o filme tenha custado 100 milhões, se o filme pode trazer uma quantidade de lucro legal, e eu acho que é esse tipo de filme que vai poder acabar sendo o diferencial entre o Disney Plus e os outros serviços de streaming. Vale lembrar que a Disney tem uma marca muito definida, a Disney tem uma marca daquelas marcas redondinhas que faz aquele tipo de conteúdo. Mas um filme como Ford v Ferrari entrando no Disney Plus tem chance de atrair pessoas que normalmente não assinariam um conteúdo como o Disney Plus. Eu acho que por isso eles gastaram tanto dinheiro assim para comprar a Fox. Então resta a gente esperar o quanto esse filme vai fazer nos próximos finais de semana, porque até o momento, ao redor do mundo, o filme está com $52 milhões. Então se a gente fizer uma análise fria, o filme ainda está bem longe de chegar ao seu orçamento, o que seria um ponto extremamente negativo, mas considerando tudo isso que eu acabei de falar, considerando a possibilidade de premiações, considerando tudo que esse filme pode trazer para essa junção da Disney e da Fox, eu acho que o filme vai acabar sendo bem positivo. E depois, na segunda posição, ficou o filme Midway, que é um filme do Roland Emmerich. Para quem não sabe, o Roland Emmerich fazia muitos filmes, Independence Day é dele, o 2012 é dele, ele faz muitos filmes de catástrofe, e ele fez esse drama histórico também, de guerra, e o filme caiu bastante, fez só $8,8 milhões no seu segundo final de semana, que não foi uma queda tão grande assim, mas novamente o problema desse filme é o seu orçamento. Assim como o anterior, o filme custou $100 milhões também. A gente está vendo aí uma tendência de filmes de drama que não deveriam custar tanto assim, chegando à marca dos 100 milhões de orçamento. Então esse filme eu diria que é praticamente impossível ele atingir essa marca, porque o filme teria que fazer 250, 300 milhões mundialmente para ser um filme lucrativo, e o filme em seu segundo final de semana está somente com 64. Depois, na terceira posição, um dos indicados aí já
ao pior final de semana de estreia do ano, considerando as expectativas, considerando o marketing, etc., ficou o filme Charlie's Angels, ou seja, ficou o filme As Panteras, com somente 8 milhões de dólares em sua abertura. E esse resultado é tão baixo que ele não chegou nem a 25% do que os filmes originais fizeram. O primeiro filme estreou com 40 milhões de dólares, então o primeiro filme teve um resultado muito bom, acabou sendo um filme extremamente lucrativo. Ele teve um orçamento bem alto também, ele custou 93 milhões, mas ele acabou fazendo 264 milhões de dólares. Não foi um resultado que estourou a boca do balão, mas foi um resultado positivo. E o segundo já teve um orçamento superior de 120 milhões de dólares e fez cerca de 250 milhões de dólares. Então, novamente, não foi um resultado absurdo, mas que deve ter se pagado com as outras formas de rendimento que um estúdio tem. E, curiosamente, esse filme segue mais ou menos o que foi feito com a franquia 11 Homens e um Segredo. Não que os primeiros fossem com homens e agora são com mulheres, mas eles conseguiram reduzir o orçamento. Esse filme custou somente 55 milhões de dólares, o que é um ponto positivo para o filme, assim como a gente viu com o filme do Coringa e assim como a gente não viu nos dois primeiros filmes dessa lista, que custaram 100 milhões de dólares. Mas um filme desse, com 55 milhões de dólares, uma abertura bem baixa, mais uma abertura mundial que surpreendeu um pouquinho se a gente considerar a abertura norte-americana, o filme tem chances de se pagar a longo prazo, mas com certeza essa abertura de 8,6 milhões de dólares foi uma grande decepção, ficou abaixo até das menores expectativas, que eram de cerca de 10 milhões, até 20, 25 milhões, e o filme acabou ficando com 8,6. E eu não sei o quanto as discussões que rolaram em volta do filme a respeito de um grupo de mulheres, de um filme de ação com mulheres, afetaram as bilheterias. Eu acho que não afetaram muito, se a gente considerar que os primeiros filmes também são com elenco feminino, então acho que é um argumento que não existe, ainda mais se a gente considerar que nos últimos anos a gente viu alguns grandes sucessos com elencos femininos. Eu não acho que esse tenha sido o motivo. Eu acho que tenha sido mais pelo fato do marketing não ter agradado e talvez por ser uma franquia que não é tão querida assim de muita gente, e muitas pessoas associam as Panteras justamente a Drew Barrymore, a Cameron Diaz e a Lucy Liu. Talvez muitas pessoas não quisessem ver outro grupo interpretando, ainda mais considerando que as três originais ainda estão jovens, as três originais que eu digo nos cinemas. Eu sei que existia uma série mais antiga ali com a Farrah Fawcett, mas as três poderiam ter se juntado para fazer um novo filme. Eu acredito que se isso tivesse acontecido, esse filme talvez tivesse uma performance bem superior. E depois o filme de comédia da Paramount, Brincando com Fogo, caiu somente 33% e fez mais 8,5 milhões de dólares, ficando quase encostado no filme das Panteras. Panteras poderia ter aberto inclusive na 4ª posição se esse filme tivesse uma performance um pouquinho superior, o que seria realmente uma vergonha para o filme. Mas esse filme também tem um orçamento um pouquinho alto, de 30 milhões, considerando que o filme chegou agora à marca de 30 milhões ao redor do mundo, mas o filme ainda não foi transmitido em vários países. Eu não sei se a Paramount vai querer distribuir esse filme em vários países. Eu não sei se é interessante um filme com John Cena, que é muito famoso em território americano, mas não é famoso mundialmente ainda. Eu não sei se é interessante eles fazerem isso ou simplesmente disponibilizarem aí em algum grande serviço de streaming, provavelmente a Netflix, se a gente considerar o relacionamento extremamente positivo que existe entre a Paramount e a Netflix. E fechando o top 5 ficou o filme O Último Natal, que caiu menos de 50% também e fez mais 6 milhões de dólares. E o filme, que teve também um orçamento de 30 milhões de dólares, chegou agora a 35 milhões, o que não é um excelente sinal, mas que mostra novamente o potencial que o filme pode ter em um serviço de streaming. Filmes de comédia fazem muito sucesso nesse tipo de serviço, porque muitas pessoas não estão dispostas mais a sair de casa para assistir um filme de comédia. Muitas pessoas só saem de casa para assistir filmes evento. Um filme da DC, um filme da Marvel, um filme do Velozes e Furiosos, algum novo filme de terror icônico como It, a Coisa. Então, no geral, a gente está vendo mais fluxo de cinema para esse tipo de filme, para esses grandes filmes com algum tipo de efeito especial e etc. Enquanto filmes de comédia estão fazendo muito sucesso na Netflix. Inclusive a Netflix tem vários filmes de comédia originais, enquanto a gente ainda não está vendo muitos filmes evento nesses serviços de streaming, porque é interessante
para esses filmes serem lançados no cinema, porque atraem muito público. E só citando rapidamente alguns outros filmes que também estão no seu segundo, terceiro final de semana, o filme Doutor Sono tá péssimo nas bilheterias, o filme tá com somente 53 milhões de dólares ao redor do mundo, então eu não acredito que esse filme vá ser lucrativo. Eu tenho ouvido falar muito bem dele, muitas pessoas estão sendo extremamente positivas e eu quero assistir o filme assim que possível, porque O Iluminado é um dos meus filmes favoritos, é um dos filmes que eu mais assisti na minha vida aí, e eu gosto muito do Ewan McGregor, eu gosto muito inclusive do diretor desse filme, então eu realmente espero que seja um filme muito bom, mas infelizmente nas bilheterias ele não tá tendo um resultado tão positivo, e eu acho que talvez o filme devesse ter se chamado O Iluminado Doutor Sono, mais ou menos como a gente vê várias franquias fazendo. Eu acho que teria sido interessante em termos de marketing, porque a associação entre O Iluminado e Doutor Sono não é tão automática quanto eles imaginaram. Não basta colocar o Danny ali no corredor, que eu acho que muitas pessoas não se lembram tão bem assim do filme. E além disso, uma pessoa que não assistiu o trailer, que não viu um pôster, não vai nem saber que esse filme tem alguma relação com O Iluminado. Então eu acho que nem que eles tivessem colocado Doutor Sono ou Iluminado 2, alguma coisa do tipo, não é o ideal, mas eu acho que em termos de marketing teria sido mais positivo. E depois, outro filme que tá passando também, Malévola 2, A Dona do Mal, chegou a 458 milhões de dólares. Eu falei logo que o filme foi lançado que o filme deveria chegar até essa marca de 450 a 500 milhões. Então o filme tá seguindo muito bem, se a gente considerar que a abertura não foi tão boa assim, e eu tenho certeza que muitas pessoas não esperavam que esse filme fosse chegar até próximo de 500 milhões no final da sua corrida, então o filme tá longe de ser um fracasso para a Disney, pode não ter sido o grande sucesso do ano, afinal a empresa teve 6 filmes bilionários esse ano, mas tá longe de ser um fracasso como outros filmes recentes da empresa. E por fim, o novo filme do Exterminador do Futuro chegou a somente 233 milhões de dólares, que é um resultado bem fraquinho para empresa e bem fraquinho se a gente considerar o orçamento altíssimo que esse filme teve. Então acho que esse filme não vai se pagar e eu espero que a franquia Exterminador do Futuro entre em descanso aí por pelo menos 10 anos até eles decidirem fazer alguma coisa e que eles não tragam o elenco antigo de volta, que eles façam um reboot ou que eles não façam mais nada, talvez, quem sabe, uma série como Sarah Connor Chronicles, que a gente já viu antes, mas talvez uma série focada em um aspecto diferente. E eu tô sendo realista, por mim nada aconteceria mais com o Exterminador do Futuro, mas eu sei que os estúdios, eu sei que as pessoas que são donas da marca vão querer fazer alguma coisa, então talvez um seriado seja mais legal do que uma continuidade nessa franquia de filmes que está cada vez mais confusa. E fechando para falar desses filmes mais recentes, o filme Zumbilândia 2 chegou a 111 milhões de dólares, não está tendo uma performance brilhante. É mais um filme da Sony nessa lista, lembrando que a Sony ainda não tem o seu próprio serviço de streaming, então todos esses filmes da Sony que a gente citar, com certeza eles vão conseguir vender, principalmente para Netflix, porque eles não vão vender para o Disney Plus, eles não vão vender para o serviço da Warner, mas provavelmente eles vão vender ou para Netflix ou para Amazon Prime. Então galera, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do resultado das bilheterias desse final de semana. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.